Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Nome de Deus seja sempre louvado. A santa paz de Deus para todos os irmãos e irmãs que vão ouvir esse testemunho de fé que vou contar aqui. Glória a Deus nas alturas. Quero pedir a todos que orem a Deus por mim, para minha família, para que Deus nos conserve sempre nessa graça maravilhosa. Glória ao nome do Senhor. O Senhor me traz na mente de contar o que o Senhor fez na parte do meu matrimônio. Glória a Deus nas alturas. Santo, santo é o Senhor. O Senhor entrou na minha vida de tal forma que hoje eu fico olhando que o Senhor fez e faz na minha vida. E fico assim pensando o tanto que o Senhor é maravilhoso, até o que nós não pedimos, o Senhor, Ele realiza na nossa vida. Glória a Deus nas alturas. E hoje o Senhor me traz adiante de contar o que o Senhor fez comigo, com a minha esposa. Que o Senhor me der de contar, eu vou contar. Que sejam as palavras que o Senhor colocar na minha boca. Não tem nada preparado, mas quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quem nos guia é o Senhor. Ele que nos dá força, que coloca também em nós as palavras certas, bem colocadas. Glória a Deus. Mas antes de começar a contar esse testemunho, queria voltar alguns anos atrás, mais ou menos há 32 anos. Eu quero contar o que de fato aconteceu, para que quando chegar mais à frente, mais adiante nesse testemunho, para a Irmandade entender o quanto Deus é poderoso na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. No ano de 1992, eu era um adolescente. O Senhor me dava a graça sempre de congregar nas reuniões da mocidade. E como todo adolescente da minha época, nós tínhamos uma grande curiosidade de saber da parte de Deus como seria a esposa que o Senhor iria nos preparar. Então a gente sempre comentava um com o outro sobre isso. E isso despertou em mim uma curiosidade de saber da parte de Deus, de como seria a minha esposa. E eu comecei a orar a Deus nessa parte, pedia para o Senhor: Senhor, me revela como vai ser a minha esposa e de onde ela vai ser também. Comecei a orar a Deus nessa parte. Quando foi numa noite, o Senhor me revelou, eu numa pequena igreja, era a noite, bem iluminada, embora bem pequenininha, numa rua de pedra, irmãos, não era asfalto, mas era uma rua calçada, aqueles blocos de cimento. E eu estava em frente a essa congregação, e na minha frente havia uma Brasília de cor bege. Eu estava de lá da rua, essa Brasília bege na minha frente,
e de modo que eu via a congregação na minha frente também. Glória ao nome do Senhor. E quando de repente eu avistei uma moça vindo na minha direção, pela parte de trás dessa Brasília cor bege, ela vestida de vestidos brancos, como a neve, e ela me saudou com a santa paz de Deus. Eu disse, amém, amém, irmã. Perguntei, como é seu nome? E ela disse, Aleandra. E nessa hora eu despertei, irmãos. Eu despertei daquela revelação. E na época eu andava muito com um irmão, que hoje ele é ancião na cidade de Iara, irmão Leandro Siqueira. E eu agreguei esse nome. Na hora eu acordei sem saber qual nome eu tinha ouvido, mas lembrei do Leandro e automaticamente veio o nome da serva de Deus, a Leandra. Glória ao nome do Senhor. E por 32 anos eu carreguei comigo essa revelação, guardei ela no íntimo da minha alma. Passou-se o tempo, irmandade, quando foi agora, nesse ano de 2024, eu passei uma grande prova, uma grande tribulação, mas isso que aconteceu na minha vida foi para Deus me chegar no eixo, aonde Ele queria que eu chegasse, para servir a Ele de coração, para servir a Ele com toda a minha alma. Glória ao nome do Senhor. Mas tudo isso acontece porque é tudo permissão de Deus. E eu gostaria também de contar uma outra revelação em que o Senhor me fez ter conhecimento da parte dele. Nesse ano de 2024, no mês de janeiro, por volta das 8 às 9 horas da manhã, tive uma revelação. Eu estava num pequeno lugar e desse pequeno lugar eu estava numa estrada de chão e me deparei com uma porteira, e de lá da porteira eu avistava poucas casas. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Creio, irmandade, nesse testemunho que estou contando aqui, porque às vezes na sua vida bate uma solidão, você se sente sozinho, pensa que o Senhor não está te ouvindo, mas o Senhor é aquele que tudo pode, que tudo faz na nossa vida se tivermos fé, se nós não abaixarmos a cabeça, nós colocarmos nossos joelhos no chão, o Senhor ouve a nossa oração. Glória a Deus. E eu tive essa revelação nesse pequeno lugar, irmãos. Eu nessa estrada de chão me deparei com essa porteira fechada à minha frente em algumas casas, e ao longe eu ouvi uma voz que falava e repetia por várias vezes: Cambuí, Cambuí. E essa palavra foi dita no meu ouvido por 3 ou 4 vezes. Eu acordei desse sonho, dessa revelação. E perguntei para uma pessoa o que significava aquele nome. E a pessoa me respondeu que se tratava de um pequeno fruto da região do Nordeste. E o Senhor me fez sentir que não era aquilo que o Senhor queria me dizer.
pela minha curiosidade, eu entrei no Google, pesquisei por uma cidade e saiu a cidade de Cambuí, uma pequena cidade em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. Mas nunca tinha ouvido falar nessa cidade, nem passava pela minha cabeça que algum dia sonharia com esse nome. Então, não dei importância, segui a minha vida, mas quando foi no mês de março desse ano de 2024, não sei, o Senhor permitiu que eu passasse uma grande prova, uma grande tormenta, que me bateu uma solidão muito grande, irmãos. Muitas coisas passou pela minha cabeça. Achava que na minha vida não tinha solução. Porque há momentos na nossa vida que nós achamos que não tem saída, que não tem jeito, que não há possibilidade. Mas o Senhor, nosso Deus, é aquele que dá jeito em tudo, que abre as possibilidades e que completa o desejo do nosso coração. Glória ao nome do Senhor. E eu passei uma terrível prova, mas isso foi permissão de Deus para que eu me achegasse aos pés dele na sinceridade da minha alma. E um dia, 3 horas da manhã, eu falei para o Senhor: Senhor, sei que eu não tenho, Senhor, merecimento, mas se o Senhor achar graça no meu pedido, na minha oração, se eu estiver sendo sincero na Tua presença, ouve essa oração, Senhor. Atenda o meu pedido por misericórdia. Prepare, Senhor, uma serva Tua para ser a minha companheira. Não importa de onde ela seja, como ela possa ser, mas que seja uma serva que tenha pelo menos a vontade de Te servir como eu estou tendo essa vontade de Te servir na sinceridade. Glória ao nome do Senhor. Prepare uma serva, Senhor, que esteja na mesma condição que a minha, Senhor. Porque sou fraco, sou errante, sou faltoso. Mas prepare uma serva para me ajudar a Te servir, Senhor. Mas que a nossa confiança esteja depositada em Ti. Glória ao nome do Senhor. E assim, irmandade, passou-se o tempo, eu fui congregar e o Senhor mandou a Sua palavra. Aquela noite o Senhor falou grandemente comigo. Falou: olha, entrou um irmão aqui que acha que está tudo perdido. O Senhor manda falar por esta palavra. A promessa que o Senhor fez há de se cumprir na sua vida, porque o inimigo tentou abafar os planos de Deus, mas o Senhor manda te dizer que os planos de Deus estão de pé na sua vida. Glória ao nome do Senhor. E eu guardei esta palavra no meu coração. Passaram-se mais alguns dias. Eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, prepara uma das Tuas filhas para ser minha companheira, minha esposa. Mas permita, Senhor, eu não vou me aproximar da irmã, mas permita que ela aproxime de mim. E eu fiz essa oração, irmãos, em voz. Deus ouviu a minha oração, mas o outro lado também ouviu. Passou-se alguns dias, como eu havia pedido, chegou uma irmã em mim de outra denominação e nós começamos a conversar. Por isso, nós devemos ficar atentos, irmãos, no que falamos,
principalmente na nossa atitude perante Deus. Eu achei que era algo que o Senhor tinha mandado para mim, mas não era. Fui buscar a palavra em São Paulo, na Vila Carolina, e o Senhor falou comigo: você veio buscar uma palavra aqui para esse relacionamento, o Senhor já manda te falar, não é da minha vontade, não prossiga. Se você está tendo uma prova agora, se você continuar, você vai ter uma prova maior do que esta que você está. Glória ao nome do Senhor. Eu vou preparar algo na sua vida, que você vai estar de um lado testemunhando e ela daqui, desse outro lado, testemunhando também. Então fica em paz. E o Senhor manda te falar. E eu também estava buscando a palavra, irmãos, para mim sair do meu trabalho e mudar de estado. O Senhor falou comigo: você veio buscar a palavra para mudar de cidade e sair do seu emprego. O Senhor te fala: não saia de onde você está. Glória ao nome do Senhor. Não saia do seu trabalho, fui eu que te coloquei lá. Não saia da sua cidade, que eu vou te abençoar lá também. Glória ao nome do Senhor. Se você continuar aqui mesmo fraco e errante, eu vou te abençoar. O perdão está na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Se você sair da minha graça, os seus dias serão abreviados. Mas se você continuar na minha graça mesmo fraco, os seus dias serão acrescentados. Ouvi essa palavra, sai de lá fortificado, irmãos. Sai fortificado por esta palavra e crendo verdadeiramente que foi Deus que falou comigo pela fé. E passou-se mais alguns dias, eu estava indo da minha cidade para a cidade de Goiânia. E foi no dia 11 de abril de 2024. Estava dirigindo o meu carro, uma grande tristeza me pegou. Eu bradei em voz, falei: Senhor, ouve o meu clamor, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Chorei bastante dentro do carro, mas segui viagem, irmãos, indo para Goiânia. E cheguei lá na empresa que eu trabalho por volta das 18h20. Eu estava num grupo desses do Facebook. Era um grupo que eu não dava muito atenção, porque tem ensinamentos, mas o Senhor havia falado uma palavra comigo também, que entraria na minha vida até pela internet. Glória ao nome do Senhor. Porque a internet, se usada para o bem, ela traz o bem. Mas se usada pelo mal, ela te traz os malefícios. Temos que ser cautelosos nessa parte também. Mas eu olhando, eu havia deixado uma foto minha lá, quando, de repente, por curiosidade, fui lá e olhei quem tinha curtido a minha foto. E uma das irmãs que estava lá, olhei a foto dela. De início não me chamou a atenção, mas de repente senti algo diferente no meu coração. O Senhor falando comigo, me tocando, me colocou uma alegria. Eu passei a foto daquela irmã, olhei, falei com o Senhor: Senhor, será que é essa? E a gente nunca pode duvidar do que o Senhor faz, irmãos, porque o que pedimos para Ele, Ele nos atende. Temos que ter fé nessa parte. E eu olhei a foto dessa irmã 3 vezes. Pensei em saudar ela com a santa paz de Deus.
Na quarta vez, quando eu fui procurar, já não achei mais a foto. E me partiu aquele grande desespero no coração. E o Senhor me fez entender e saber que aquela irmã seria minha esposa. Eu estou contando esse testemunho, ela vai ouvir, talvez ela não... Foi algo que eu não contei para ela ainda, mas naquele momento o Senhor já havia falado para mim que ela seria minha esposa. E com muito custo achei a foto dela novamente. Falei, vou saudar para ficar salvo aqui, para não correr o risco de perdê-la. Glória ao nome do Senhor. Eu saudei ela com a santa paz de Deus. Era antes das 19 horas, quando foi 19h15, 19h20, ela me respondeu um amém. Glória ao nome do Senhor. E o mistério do Senhor começa agora, irmãos, que os irmãos vão entender aonde aquelas revelações vai entrar. E ela conversou comigo, perguntou, você é casado? Eu falei, não, sou solteiro. Glória ao nome do Senhor. Eu não tinha muito o que perguntar, mas eu perguntei para ela, glória a Deus, a irmã é de onde? Eu achando, irmãos, que era de perto, ela demorou um pouco para me responder, glória a Deus. Ela me respondeu, eu sou da cidade de Cambuí, glória ao nome do Senhor. Quando ela me falou, eu senti algo no meu coração, porque eu havia esquecido daquela revelação, que eu havia sonhado, o Senhor havia me revelado esse nome, Cambuí. Isso ela me falou por volta das 19h20, 19h30, e eu estava em viagem. Eu fiquei o restante da noite e a madrugada inteira para eu lembrar dessa revelação. Quando de fato eu me lembrei, eu pude entender que era a revelação que o Senhor havia falado em sonhos para mim, dessa cidade. E eu falei para ela, olha, eu no mês de janeiro, eu sonhei com esse nome Cambuí, você acredita? Eu falei assim, acredito, glória ao nome do Senhor. E nós conversando, e passou alguns dias, eu perguntei para ela a respeito da cidade onde ela morava, se Cambuí era uma cidade grande ou pequena, porque eu não conhecia. E ela me falou, eu não moro em Cambuí. Eu falei, mas como não? Eu perguntei para você disse que morava aí, em Cambuí? Ela, olha, vou te falar uma coisa. Aquele dia você me perguntou, e eu fiquei em silêncio para te responder aonde eu morava. Eu moro num pequeno vilarejo, subdistrito de Senador Amaral, que se chama Ponte Segura. E eu perguntei, mas por que você respondeu que morava em Cambuí? Ela falou, olha, eu não sei, nunca respondi isso a ninguém. Mas quando você perguntou se eu morava em Cambuí, eu fiquei em silêncio e o Senhor tocou em mim para falar que eu morava em Cambuí. Os irmãos estão entendendo aonde o Senhor começa a trabalhar na nossa vida? Glória a Deus nas alturas. E nós nos alegramos, irmãos, a partir do dia 11 de abril, nós começamos a conversar e colocamos um propósito, outro, de buscar a palavra para um possível casamento. E nós começamos a buscar. O Senhor, de início, falou com ela, mas comigo o Senhor não havia falado.
a prova se levantou, uma confirmação da parte dela, e o Senhor não falava nada para mim. Eu já estava na 5ª palavra, glória ao nome do Senhor. Senti assim que bateu um desânimo com ela e comigo também na minha parte, bateu um pouco de desânimo, mas nunca baixei a cabeça. Um dia ela foi para São Paulo. Quando foi de regresso para a cidade dela, era um dia que ela tinha ido a São Paulo para fazer um teste prático do Detran. Um dia que ela foi bastante cansativo para ela. Eu vendo aquele cansaço dela, pensei comigo, não vou ficar conversando com ela, vou deixar ela descansar. Mas quando eu fui me despedir dela, brincando com ela, irmãos, eu falei para ela, olha, eu vou te perguntar 2 coisas. A primeira, por que você ficou tanto tempo escondida de mim? Glória ao nome do Senhor. Ela respondeu, eu estava te procurando. E a segunda pergunta, irmãos, eu não tinha nada para perguntar para ela. Eu estava aqui na cidade do Maranhão, dentro de um quarto. Mas o Senhor tocou no meu coração e falou comigo claramente. Você está buscando uma palavra para confirmar o casamento de vocês 2. E você vai ter agora essa confirmação. Você vai perguntar para ela isso que eu vou te mandar perguntar, e a resposta dela vai ser sim, e você vai entender que eu sou o Deus que fala contigo. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E eu não sabia o que eu iria perguntar, mas estava ouvindo a voz de Deus, e o Senhor falou comigo naquela revelação que você teve em 1992. Você viu uma Brasília de cor bege na porta daquela igreja. Glória a Deus. E você vai perguntar para ela se o pai dela já teve uma Brasília de cor bege. E ela vai responder que sim. É a resposta que você precisa para entender que é do meu agrado o matrimônio de vocês 2. Glória a Deus nas alturas. E eu perguntei para ela, irmãos, olha, deixa eu te fazer a segunda pergunta. Seu pai já teve uma Brasília de cor bege? Glória a Deus. E ela respondeu que sim. Irmãos, o Senhor me tomou numa alegria, me tomou, irmãos, numa virtude, que eu perdi o sono e ela perdeu o cansaço. Glória ao nome do Senhor. E começamos a conversar e podemos entender que era da vontade de Deus. Glória a Deus nas alturas. Mas tudo não é fácil, irmãos, não é fácil. Uma guerra se levantou. Não vou dizer aqui do que se trata, mas uma guerra se levantou. Eu peço à querida irmandade que ore a Deus nessa parte. Só o Senhor sabe do que se trata. E nós nos alegramos, nos conversamos bastante. E nesse dia em que o Senhor confirmou, eu disse a ela, olha, quando o Senhor preparar, eu vou aí na sua região, eu quero te conhecer pessoalmente. E o Senhor vai preparar um jeito especial para eu te conhecer. Passou-se alguns meses, irmãos, mais ou menos 2 meses, do dia 11 de abril de 2024 até o dia do nosso casamento, nós não ficamos nem um dia sem conversar um com o outro. Mas quando foi no mês de maio, o Senhor preparou, que eu fui na cidade de Senador Amaral,
Eu fui a trabalho em São Paulo e, aproveitando essa viagem a trabalho, dava tempo de eu ir lá e eu fui. E no trajeto em que fiz de São Paulo para Cambuí, eu olhando aquele monte de serra, aquele monte de curva, falei: Senhor, como o Senhor preparou uma serva, Senhor, que está escondida no meio dessas montanhas, desse lugar. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor falava comigo: eu disse a você, o que eu ia te preparar não era de perto, era de longe. Glória a Deus. Santo, santo Senhor Jesus. E eu falei com o Senhor: Senhor, glória a Deus. Respeitosamente, eu quero te pedir algo, Senhor, que não seja indecente da tua parte, que não seja indelicado espiritualmente, mas, ó Senhor, eu quero mais uma prova, que é da tua vontade. Glória ao nome do Senhor. Quando eu chegar lá, Senhor, que eu ver aquela tua serva, por permissão sua, Senhor, permita que dê um abraço na sua serva, e o Senhor visita o meu coração, a minha alma. Eu vou entender mais ainda que é da tua vontade. Glória ao nome do Senhor. E assim, irmãos, eu fiz esse pedido a Deus, dentro do respeito, irmãos, dentro do respeito. Jamais nós, para servo de Deus, não tem esse negócio de namorico. Para servo de Deus, não tem esse negócio de namorico. Não tem, irmãos. Ou é ou não é. Não é um casamento ou não é. Não tem esse negócio de namorar, irmãos. E eu fui para essa cidade, chegando lá, ela mandou uma mensagem para mim que estava a caminho. Eu esperei ela num local público, né, um espaço aberto, no meio das pessoas. E de longe eu vi ela chegando. Quando ela se aproximou, ela desceu do carro dela, ela me abraçou, eu abracei ela e começamos a sentir a presença de Deus, irmãos. E eu chorava como uma criança, falava em línguas e Deus visitava a serva de Deus fortemente também. A lágrima correu e o Senhor me fez entender novamente que Ele estava conosco. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor tocou no meu coração e falou: fala para a serva de Deus que nada vai separar vocês dois. Glória a Deus nas alturas. E eu falei para a serva de Deus: olha, nada desse mundo vai nos separar se formos firmes e fiéis, tementes a Deus. Glória a Deus nas alturas. E ali, irmãos, um posto de gasolina, estava num posto de gasolina, tinha pessoas ali, não vi nem quem estava à minha volta, nem percebi quem estava ali olhando ou não, só senti a presença de Deus, a alegria tomou a minha alma. Quando nós voltamos em si, nós começamos a conversar, e do posto de gasolina que nós estávamos, de modo que a gente via a congregação do senador Amaral, ela falou para mim, perguntou para mim: nós vamos congregar hoje aqui em Senador? Eu falei: não, nós vamos congregar na sua região, lá onde você mora. Ela não me falou nada também, mas dentro do temor de Deus, nós fomos para o pequeno vilarejo lá de Ponte Segura, Minas Gerais. E respeitosamente nós fomos no carro dela, dentro do temor de Deus, irmãos. Deus sabe da nossa sinceridade. Eu parei numa esquina e falei para ela: para o carro aqui que eu vou descer a pé. Ela falou: não, te levo. Eu falei: não, eu estou sentindo de descer aqui a pé. Quando ela parou aquele carro, irmãos,
Eu comecei a descer uma ladeira, uma rua de pedra, quando eu cheguei em frente à congregação. Eu parei de frente, olhei. É a mesma congregação da revelação em que o Senhor me mostrou em 1992, na minha adolescência. Glória ao nome do Senhor. E assim o Senhor é maravilhoso na nossa vida. O Senhor faz tudo por nós, dentro do que pedimos para Ele, na sinceridade e o temor do nosso coração. O Senhor não deixa, irmãos, faltar nada. Ele nos mostra tudo. Basta o irmão e a irmã ter fé. Não se deixe enganar também, irmãos. Não se deixe enganar pelas coisas desse mundo, pelas ocasiões que o inimigo planta na nossa vida. Quando chegar uma irmã perante o irmão e diante da irmã chegar um irmão ou uma pessoa se passando por servos de Deus, pede a guia do Espírito Santo para que esclareça tudo nas vossas vidas. Clame a Deus. E assim, irmãos, o Senhor preparou o nosso casamento dia 9 de setembro de 2024. Agora estamos felizes, alegres e servindo a Deus de todo o nosso coração. Eu olho para minha esposa e lembro do que o Senhor me falava. Eu olho na minha esposa e sinto a presença de Deus a todo momento. Sou alegre, estou feliz, irmãos, uma alegria de alma muito grande, porque é só o Senhor na minha vida. E eu conversando com ela há pouco tempo agora, ela me falou, eu orava ao Senhor para o Senhor preparar o servo dele para mim. E eu conversando um dia com Deus, Ele me mostrou, falou comigo, vai orar, me busque em oração e ora por alguém que você não conhece. E ela colocou os joelhos no chão e o Senhor mostrou para ela um homem sentado numa cama virado para uma porta. Quando ela falou isso, o meu coração, irmãos, encheu assim de alegria, de surpresa, porque eu passei por essa situação de estar num quarto escuro, sentado numa cama, virado para uma porta, sem saída. Glória ao nome do Senhor. E muitas coisas que falamos um para o outro, nós vivenciamos espiritualmente sozinhos. Glória ao nome do Senhor. E as promessas de Deus se cumpriu na minha vida, nessa parte. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus pelo que Ele fez comigo e está fazendo comigo, com a minha esposa. Não tenho palavras, irmãos, não tenho palavras. Só tenho a agradecer a Deus. E agora no mês de novembro o Senhor vai preparar que nós vamos lá para a região de Cambuí, Senador Amaral, Ponte Segura, e nós vamos congregar lá. Então, na vida do irmão, na vida da irmã, busca a Deus a todo instante. A vitória certa. Às vezes você está aí sozinho, está sozinho, acha que Deus não está ouvindo o seu clamor. Ah, Senhor, prepara um servo. Ah, Senhor, prepara uma serva. O Senhor vai preparar tudo no momento certo. O Senhor vai vir ao seu encontro. O Senhor não deixa ninguém desamparado. Glória a Deus nas alturas. Você acha que está sozinho aí dentro desse quarto? Você acha que está sozinho aí dentro dessa casa? Mas o Senhor está aí contigo. O Senhor está te ouvindo, glória a Deus, o Senhor está colhendo as suas lágrimas e vai aparecer na sua vida no momento certo, glória a Deus. Assim, queridos irmãos, sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito.
Me perdoe os erros nas palavras, no mencionar das palavras, me perdoe. Mas estou sendo sincero na presença de Deus e da Irmandade. Sou grato a Deus por tudo. E Deus seja louvado.